Olá, gente! Estamos dando início a mais um vídeo-aula ou a mais um bate-papo. Como sempre, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade de trabalhar e servir. Nosso bate-papo de hoje versa sobre o desenvolvimento da criança. E é muito importante realmente. Desde Rousseau, em 1762, quando ele lançou o livro Emílio, a humanidade, vários outros autores, vêm trabalhando, estudando, conhecendo a criança. Um deles, os que têm um vasto trabalho, não é, sobre a criança, é Piaget. Então nós vamos começar estudando Piaget, os demais autores, para depois a gente compreender a importância da doutrina espírita que, sem tirar o mérito de nenhum desses autores, ela ampliou o nosso conhecimento da criança, mas ampliou de maneira extraordinária. Vamos lá com o Piaget, então? Ok. O Piaget ele definiu vários estágios de desenvolvimento por que a criança passa, né? Não necessariamente na idade, ele coloca 0 a 2, mas a idade pode variar um pouquinho, né? Mas a criança pequena, de 0 a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele chamou de sensório-motor, porque ela está desenvolvendo a parte sensorial, os órgãos dos sentidos, a visão, o olfato, o tato, paladar, visão, não é? E ao mesmo tempo está desenvolvendo a parte motora, ela está em movimento, ela está ainda crescendo, desenvolvendo os seus órgãos, né? Ela quer pegar, morder, não é? Bater, jogar, depois ela começa a engatinhar, caminhar, enfim. Ela está em pleno desenvolvimento sensorial e motor. Ok? Na parte moral, Piaget tem também um trabalho muito bonito, onde ele diz que a criança pequena, o bebê, está na fase de anomia. Já estudamos isso. A negação, anomia, regra, lei. O bebê, por exemplo, ele não aceita regras impostas de fora para dentro, não é? Ele tem as suas necessidades íntimas e isso é natural. A hora dele mamar é a hora em que ele tem vontade, então ele chora, a mamãe vem e o atende, não é? Ele não... Isso é normal, é natural na criança pequena, não é? Depois a criança de 2, 6 até 7 anos, Piaget coloca que ela está ainda ligada às percepções visuais, mas ela já começa, digamos assim, a perceber um mundo diferente do mundo dela. Ela já não está mais só preocupada com a parte sensorial e motor, ela já pensa, mas o raciocínio dela ainda está ligado à percepção visual. Ela acredita no mundo como ela está vendo, ela não consegue fazer, digamos assim, operações mais avançadas, não é? Ela acredita no mundo como ela está vendo. Pensa lá no homem primitivo que via a Terra, né? O mar que não tinha fim, achava que a Terra não é redonda, ela é reta, né? E uma hora as águas vão cair retinho. Era aquele jeito que ele via, ele acreditava no que ele estava vendo. Ele não conseguia, não é, imaginar outras coisas além da visão dele, não é? E o Piaget nos coloca também que ali pelos 3 anos aproximadamente, a criança vai entrando na fase de heteronomia, ela saindo de si mesma, ela passa a brincar, não é, com o outro, e ela percebe que o mundo tem regras, né? Na escola, a professora tem regras, a escola tem regras, o mundo lá de fora não gira mais em volta dela. Então ela vai entrando na fase que o Piaget chamou de heteronomia. Hétero significa muitos, as regras vêm lá de fora, não é? Vêm do outro. E todas as regras, até a parte moral mesmo, é o outro que impõe, é o outro que está no Estado, na igreja, na professora, no outro, né? Ela não tem consciência moral ainda, né?
E depois o Piaget coloca que ela vai entrando numa fase que ele chama de operatório. Ela já é capaz de fazer operações mentais. Ela avança bastante nas operações mentais, mas ela precisa ainda do concreto. É como a criança que, para aprender a soma, não é? Ela vai aprender muito mais rapidamente se você trabalhar com pedrinhas, com materiais concretos, né? 5 pedrinhas mais 3 vai dar 8. Ela soma e ela entende as coisas mais com material concreto. Nós estamos indo rápido aqui porque nós vamos voltar a isso lá na frente, né? E a criança ali pelos 12, 13 anos entra na parte que Piaget chama de operações formais. Ela já não precisa mais do concreto, não é? Ela já consegue abstrair, ela já consegue ter o pensamento que dito científico, não é? Ela já começa a pensar de maneira lógica através de coisas abstratas, não é? E nessa fase ela deveria estar entrando na que o Piaget chamou, no desenvolvimento moral, de autonomia, aonde a criatura adquire consciência moral. Ela já compreende a necessidade das regras, das leis, ela já entende o que é certo, o que é errado, não é mais algo que vem de fora para dentro, mas ela conscientemente sabe o que é certo, o que é errado e vai agir isso de acordo com a consciência moral em que ela está. Infelizmente, o próprio Piaget nos coloca que dentro da pesquisa em que ele fez, apenas 20% da população que ele entrevistou já havia atingido essa etapa, não é, de autonomia moral. Por isso ele não relaciona essas etapas de desenvolvimento moral com os estágios, né? Os estágios seguem uma ordem, digamos assim. Embora possa variar na idade, a criança vai passar por esses estágios. Agora, no desenvolvimento moral, não. Muitos estão presos lá na anomia, outros estão presos na heteronomia. São etapas que ele deveria vencer, mas de acordo com o que foi a educação e o desenvolvimento anterior. Piaget, então, tem um trabalho muito bonito nesse aspecto, não é? Mas ele pega mais a parte cognitiva, né? A parte de como a criança aprende. Nós vamos aproveitar tudo isso dentro do que a doutrina espírita nos ensina do desenvolvimento, não mais da criança no aspecto cognitivo, mas no desenvolvimento espiritual do ser mesmo. Tudo isso, então, será muito útil para nós. Outro grande estudioso, pensador aí foi Henri Vallon, né, francês. Nós já estudamos algo sobre o Henri Vallon. Ele divide também os estágios, e ele chama o primeiro estágio da criança, de 0 até mais ou menos 1 ano, de impulsivo emocional, aonde predomina o aspecto afetivo. Então o Vallon ele já não analisa mais o estágio somente sobre o aspecto cognitivo. Ele tem um trabalho muito bonito sobre a criança como um todo, como um ser que pensa, sente e age. Não é? E ele nos diz que no primeiro ano de vida, nos primeiros meses, predomina o aspecto afetivo. E as emoções são o principal instrumento de interação da criança com o meio. Olha que interessante, né? O Piaget nos coloca ali a parte sensorial motora, não é? A criança ela vai agir com os órgãos dos sentidos, com a parte motora. Mas o Vallon nos lembra que a primeira linguagem da criança é através das emoções. Interessante. Ela manifesta as suas emoções. Ela está com fome, ela chora. Ela está contente, ela sorri, né? Ela faz bico, não é? Ela age com as emoções para se relacionar com o meio, até que devagarinho vai se desenvolvendo a sua linguagem, ok? Mas é inegável que ela está também desenvolvendo o aspecto sensório-motor, não é? Que, segundo o Vallon, vai até aproximadamente o 3º ano. Com o 3º ano ainda predomina a parte afetiva. Isso é muito importante, não é?
Não é que o Piaget se esqueceu, não, ele fala da parte afetiva, da importância do afeto, mas ele estudou mais a parte cognitiva, né? Então, praticamente, a formação da personalidade do indivíduo, a autoconsciência dele vai se formando, não é? Ele vai saindo daquele estágio onde a criança é voltada para si mesma, onde o mundo parece que gira em volta dela, não é? E ela vai se tomando consciência de que ela faz parte de um mundo, não é? Ela toma autoconsciência. E o Piaget nos diz que a criança vai entrando na parte da heteronomia, né? Ela vai saindo dela mesma, não é, daquele egocentrismo e vai entrando em contato com o outro. E, naturalmente, o Vallon também nos diz que dos 6, 7 anos até os 11 anos vai predominar a inteligência. A inteligência começa a ser desenvolvida rapidamente. É a idade em que a criança na escola começa a aprender, a aprofundar mais na parte da ciência propriamente dito, né? Da matemática, das ciências físicas e biológicas, né? E isso vai até os 11 anos aproximadamente, aonde ele chama de adolescência, que ocorrem transformações físicas e psicológicas na adolescência que nós vamos ver mais profundamente quando nós analisarmos do aspecto da doutrina espírita. Mas fica aqui o aspecto principal do Vallon. Quando ele diz que a criança é um ser que pensa, sente e age, ele nos lembra da importância de haver um equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir, de tal forma em que vai ocorrer o que ele chama da integração do eu, da pessoa, aonde o pensar, o sentir e o agir está em harmonia. Isso é por demais de importante. Mas muito importante mesmo que todos os pensadores que vieram depois, nós vamos ver, a própria psicanálise nos diz que grande parte dos problemas do indivíduo, da criança, mas também do adulto, está quando existe um desequilíbrio entre o que ela pensa e o que ela sente, e o que ela age. Ou seja, ela passa a pensar e agir de maneira diferente com o que ela pensa. Ela se deixa arrastar pelo impulso emocional, mesmo que a razão lhe diz para não ser assim. Veja bem, a razão diz uma coisa, a emoção diz outra e ela age de maneira diferente. Então o Vallon nos lembra que a importância da integração disso desde a criança pequena, onde nós devemos trabalhar o pensar, o sentir e o agir de maneira harmoniosa, para que a criança cresça, não é? Sabendo equilibrar esses 3 aspectos. Nós temos também a psicanálise, não é? Que foi fundo nessa área também e contribuiu muito para a nossa compreensão da infância. Né? Uma delas, talvez uma das primeiras, né, que praticamente criou o campo da psicanálise infantil foi Ana Freud, né? A filha do nosso Sigmund Freud. Né? Ela praticamente ligou vários distúrbios da criança, coisas ligadas ao estágio do desenvolvimento. Então, ela descobre que a criança pequena, né, pode estar se desenvolvendo de maneira inadequada e isso vai causar problemas mais tarde para ela. E ela liga a psicanálise com a educação, coisa que a nossa Melanie Klein não concordou, não é? Melanie Klein, ela também se destacou muito na psicanálise infantil, não é? E ela fala muito dos primeiros meses da criança, da importância do afeto. Então, o trabalho de Melanie Klein abriu para nós, não é? Demonstrou a importância, por exemplo, do ato de mamar, não é? Do afeto da mãe, da brincadeira da mãe com a criança, quando a mãe está brincando, está acolhendo, abraçando a criança, brincando com ela, a criança sorri.
Isso não é só brincadeira, isso é aconchego, isso é levar a criança a sentir que ela é amada. E ela destacou tanto a importância da amamentação que muitas vezes a falta da amamentação, a criança chorando, chorando, chorando e ninguém lhe atende, pode causar problemas no desenvolvimento da criança. Então ela destacou assim a importância tremenda dos primeiros meses da vida da criança. Naturalmente, um espírito muito evoluído, ele vai superar isso, não é? O afeto é algo semelhante à sementinha que precisa do calor do sol para lhe aquecer, para que ela possa desabrochar. E, embora Melanie Klein discorde da Anna Freud, que liga a psicanálise com a educação, ela destacou, sem querer, a importância da educação, né? Dos primeiros meses, dos primeiros instantes de vida da criança, né? Do bebezinho. E a importância da brincadeira, do brincar, não é? Inclusive na análise, como ela fazia com as crianças que traziam algum problema, não é? E nós temos a figura fantástica de Donald Winnicott, que ele concorda que todo ser humano tem um potencial a ser desenvolvido, né? Mas esse potencial depende do ambiente com que ele cresce. E ele concorda em muitos aspectos com a Melanie Klein e discorda de outros aspectos. Mas no fundo, não é? Eles se completam, né? Se completam. E, naturalmente, que o Winnicott também coloca a importância da mãe, né? A importância da mãe, ou aquele que exerce a função de mãe, quem está cuidando da criança, tem que criar esse ambiente nos primeiros meses de vida da criança, é tremendamente importante. Então, baseado em tudo isso que nós vimos, né, nesses grandes pensadores, tudo isso são campos de estudo para nós, mas a doutrina espírita amplia. Ela amplia o nosso conhecimento da criança de maneira fantástica, não é? Ela praticamente complementa esses estudiosos anteriores, complementa, né? Porque todos eles estão certos, tem uma parcela da verdade, mas a doutrina espírita nos amplia. Ela nos diz, primeiro, que a criança é um espírito, né? Um espírito eterno, eterno aqui no sentido de imortal, que já teve um princípio anterior e que agora reinicia a sua aprendizagem no mundo. É um espírito, portanto, que já traz consigo uma bagagem de conhecimentos, de experiências, de vidas anteriores. E isso praticamente muda muita coisa na nossa compreensão da criança. E o mais importante é que ela já traz a essência divina, o germe da perfeição. Então esse aspecto espiritual da criança muda muita coisa na nossa compreensão. A criança traz consigo essa essência divina e nos faz lembrar Jesus ao dizer que o reino dos céus está dentro de vós, não é? Então, a criança é um espírito em evolução, seu objetivo na Terra é evoluir. Desenvolver essas potencialidades, o germe da perfeição que ela já traz em si como herança divina. Fantástico isso. Da mesma forma, quando Piaget, Vygotsky, Vallon nos coloca que a criança está construindo as suas estruturas mentais através de uma interação com o meio físico e social, a doutrina espírita concorda, mas amplia. Ela nos faz lembrar que existe também uma interação, que nós chamamos aqui de interação vertical, porque ela está também interagindo com esse inconsciente profundo que ela já traz. Essas vivências de milhões de anos atrás que estão registradas no corpo mental. Já estudamos isso lá atrás, não é? Estamos relembrando aqui. Então ela está interagindo com o seu passado. Então aquelas estruturas anteriores que o Piaget coloca, não é? Naturalmente não são apenas dessa vida, mas são estruturas já construídas em vidas anteriores e que a criança, nós vamos ver agora, ela estaria reconstruindo. Mas não só, ela está também interagindo com o mundo espiritual.
também muda tudo, né? Amplia, não é? Amplia. Todos estavam corretos, mas a doutrina espírita, ao mostrar o aspecto espiritual da vida, ela dá um pulo imenso, né, na nossa visão do que é a educação, inclusive, né? Altera tudo. Amplia. Vamos lá, então, partindo disso, nós vamos estudar algo que o André Luiz nos coloca. Ele coloca que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Olha lá. Lembremos, diz André Luiz, que os seres mais perfeitos procedem inicialmente da ameba. Então nós colocamos aqui, o processo evolutivo começa lá na amebinha, num ser unicelular, e tem ali milênios de evolução até chegar no homem, né? Nós passamos pelos seres pluricelulares, pelos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, os primeiros antropóides, até chegar no homem primitivo, até chegar no homem mais evoluído, até chegar nos espíritos mais perfeitos. Mas essa evolução, ela continua ocorrendo, né? Então, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso, diz André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 13, que o desenvolvimento embrionário do futuro corpo do homem não pode ser diferente da formação do réptil ou do pássaro, ou seja, na barriguinha da mamãe, não é? O espírito, ao reencarnar, volta a ser uma única célula, né? Semelhante à ameba, e no desenvolvimento, a biologia comparada, que é uma ciência respeitável, comprova que realmente o embrião, ele lembra, ele se parece, né? Ele é semelhante, digamos assim, às demais espécies. Agora, volta ali naquela frase do André Luiz. A gente lê o André Luiz, mas parece que cada frase tem um mundo de coisas ali. Olha, a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Interessante. Nós somos seres que já trazemos o germe da perfeição. Então, nesse processo evolutivo, nós estamos caminhando para a perfeição. Então a evolução não é uma linha reta perfeita, não. Nós estamos evoluindo através do erro, do acerto, e muitas vezes nós construímos estruturas mentais que não estão corretas, não estão alinhadas, não estão nos levando para a perfeição. Por isso a gente retorna para retificar também. O processo evolutivo é também um processo de reajuste. Interessante isso. Reajuste, porque necessariamente nós vamos atingir esse caminho da perfeição. Nós estamos caminhando para ela, não é? Mas aquilo que nós cometemos de erros, de desacertos do passado, nós vamos retificar, ou seja, reconstruir. Por isso, em cada encarnação, nós recapitulamos. A criança é um espírito em evolução. E se nós estamos desenvolvendo a inteligência, o sentimento e a vontade, nos primeiros anos de vida, nós estamos recapitulando também. Estamos reconstruindo. E ao reconstruir, nós reajustamos aquilo que não estava correto. Veja que interessante. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, sem entrar muito nesse lado científico, ele nos diz que a partir do nascimento, as ideias, ou seja, os impulsos vão surgindo gradualmente, né? E durante o tempo em que os instintos dormitam, ele é mais flexível, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Então veja só, no processo evolutivo nós estamos também retificando. Então nós estamos retificando os nossos impulsos, as nossas construções mentais do passado, espírito em evolução.
Nós estamos desenvolvendo a essência divina dentro de nós. Estamos caminhando rumo à perfeição, mas nós estamos retificando aquilo que nós construímos de maneira errada lá atrás. Ou seja, o que nós erramos, nós vamos consertar para poder evoluir. Então vamos ver aqui as etapas do desenvolvimento agora, segundo a doutrina espírita, levando em conta tudo que os nossos grandes amigos, não é? Os nossos Piaget, Vallon, né? As nossas psicanalistas, não é? Nos ensinam. Então, segundo a doutrina espírita, essa criança, o bebê, já é um espírito que está renascendo, já traz uma bagagem do passado, não é? Renasce para evoluir, mas, concordando com os demais, essa fase é uma fase em que ele está desenvolvendo a parte sensorial e motora, mas principalmente a parte afetiva. Então, o bebê tem uma sensibilidade afetiva muito grande, ele é sensível ao afeto. Muito sensível. Então, no aspecto afetivo, o amor dos pais ou das pessoas que a cercam é necessário, não é só importante, é necessário ao desenvolvimento. Para quê? Primeiro, para acordar os bons sentimentos já desenvolvidos no passado. Lembrando que os primeiros anos de vida, né, os impulsos vão vindo à tona conforme os estímulos do meio. Então, os bons estímulos vão acordar os impulsos bons que o indivíduo já desenvolveu no passado. O espírito está reconstruindo a sua mente. Mas também está alimentando o que os amigos espirituais chamam de superconsciente, ou seja, está alimentando a essência divina, desenvolvendo vibrações de caráter superior e nobre. Nossa, o bebezinho, ao ser amado, ele está desenvolvendo sentimentos bons. E o ato de mamar, não é? Mamãe aconchegar o bebê, ela não está só dando leite materno, ela está dando afeto. A criança está desenvolvendo a sua confiança. Esse bebê está crescendo, confiando na vida. A vida é boa. Melanie Klein, ela chega a citar aqui, fazer uma comparação do seio bom, do seio mau, não é? Que a criança vai achar o seio bom, aquele que amamenta, o seio mau é aquele que não amamenta, que ela chora, ele demora muito para vir, não é? É bem interessante esse estudo para quem quiser se aprofundar aí nele, né? Mas o importante é a gente saber da importância do afeto nesses primeiros anos da criança. Por isso que na evangelização, nós vamos entrar daqui a pouco, que nós estamos iniciando e já está iniciando por aí, em grande parte aqui do estado de São Paulo, Goiás, não é? Minas Gerais, em vários lugares aí, a evangelização já de bebês e de mamães, né? A evangelização agora está envolvendo a etapa zero, não é? E às vezes até antes. A evolução do espírito encarnado começa antes, na preparação no mundo espiritual, na barriguinha da mamãe, ele já está sentindo, ele é sensível. Então, nos primeiros anos de vida, esse afeto é a parte mais importante. E a criança, então, ela vive o aqui e o agora. Ela está numa fase que o Piaget chama de anomia, não é? Anomia. Obviamente, é a fase sensorial e motora. Ele está desenvolvendo a parte sensorial. É importante também que nesse trabalho que nós estamos chamando também de evangelização de bebês e mamães, porque é sempre junto com a mamãe, a gente trabalha também com essa parte sensorial, muito estímulo sensorial, não é? Cores, não é? Sons, o toque, o afeto, não é? A parte sensorial, a parte motora, não é? As massagens no bebê, não é? Tudo isso é importante, mas com muito afeto, não é? Vamos em frente então ver. Dos 2, 3 anos, nós diríamos que a criança está adquirindo consciência do eu.
O processo reencarnatório, segundo os amigos espirituais, ele vai se efetivar lá pelos 6, 7 anos. Então a criança com 2, 3 anos, ela ainda está num processo de, digamos assim, de dominar o seu corpo, de se sentir um novo ser reencarnado aqui. Os impulsos ainda vão surgindo muito gradualmente, mas vão surgindo, né? Conforme os estímulos do meio. E ali por volta dos 2, 3 anos vai manifestando a consciência do eu, o início do conhecimento. Como é que se dá isso? Digamos, a criança com 2 anos, olha essa menininha aqui emburradinha, com carinha emburradinha, o mundo até há pouco tempo girava em volta dela, né? A bola era dela, o mundo é dela, a mãe é dela, de repente ela começa a brincar com o outro, ela vê que tem regras, né? O mundo tem regras lá fora, não é? De repente a mãe já não é exclusiva dela, não é? A professora tem regras, ela não pode fazer o que ela gostaria de fazer, não é? É uma fase um pouco difícil, mas ela vai sair do egocentrismo e ela vai entrando naquela fase que o Piaget chamou de heteronomia, o mundo lá de fora, o outro, não é? Está te impondo muitas regras, não é? Mas ela está tomando consciência dela mesma como um ser individual inserido no mundo. Isso é interessante, porque antes parecia que ela, o mundo girava em volta, ela era o mundo, não é? Agora ela vai tomando conhecimento de si mesma como mais um elemento inserido nesse ambiente. E a influência desse meio, a influência do ambiente, a influência dos exemplos são muito importantes, não é? Exemplos nobres, ambiente de cooperação, respeito mútuo, afeto sincero. Nós chamamos aqui de ambiente evangelizador, aquilo que o Winnicott chama de ambiente, a importância do ambiente, não é? Desde do começo, não é? E o aspecto emocional e afetivo prepondera aqui, né? Nós chamamos também de consciência do eu descoberta e da criatividade, embora o Piaget chame essa fase de pré-operatório, onde a criança tem dificuldade de realizar operações mentais, não é? Ela ainda é ligada ao mundo como ela vê, ela acredita no mundo como ela vê. A percepção é do imediato, daquilo que ela está vendo, ela não consegue ainda ver além do que ela está observando. Nós estamos percebendo que essas fases mudam muito, né? Está cada vez mais acelerado. A criança passa pelas fases, mas cada vez mais cedo, né? Na medida em que o tempo passa, a criança de 2, 3 anos, ela já está mais... Não é que o Piaget está ficando para trás. Não, não. Aqueles estágios existem, mas eles ocorrem mais cedo, né? E isso é um fato. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela diz que nos mundos superiores a infância é mais curta. É uma pena, né? Mas a gente gosta tanto das crianças, mas nos mundos mais elevados a infância é mais curta porque o espírito passa por essa fase de reajuste mais rapidamente, porque ele tem menos coisas a reajustar, não é? É mais rápido. Mas a gente percebe que é uma fase onde a gente pode trabalhar com a percepção visual, conforme nos diz o Piaget, e ao mesmo tempo desenvolver a criatividade. Imagine essa garotinha aqui em cima, por exemplo, a alegria dela ao trabalhar com as cores, quando ela une o azul com o amarelo e descobre que dá o verde. É uma fase de descoberta, de criatividade, daquilo que ela está vendo, mas ela está criando, ela está desenvolvendo. A criança pequena, ela tem um desenvolvimento mental, nós vamos ver isso quando estudarmos a neuropedagogia, não é? As conexões neurais são incrivelmente velozes, não é? Há uma velocidade de aprendizagem muito intensa, mas deixe ela descobrir, né? Deixe ela descobrir. Não vai você colocar o azul
com o amarelo para mostrar para ela que dá o verde. Não deixa ela descobrir, né? Dá o azul, dá o amarelo e deixa ela mexer com as coisas lá, com as cores, ela vai descobrindo. Essa descoberta é importante na criança, muito importante, não é? E naturalmente, na medida em que ela vai crescendo, ela vai, o último desenhozinho das crianças, ela vai aprendendo, né, a conviver com o outro, daí a importância do ambiente de cooperação, onde a criança aprende a cooperar. O que é o amai-vos uns aos outros? O amor ao próximo começa na cooperação, ok? Vamos em frente, então. Aos 7 anos, a primeira etapa reencarnatória se completa, não é? 6, 7 anos, a gente está vendo que é cada vez mais cedo. Os impulsos do passado vão surgindo, já com maior intensidade. E é importante a autoridade. É importante a presença do pai, da mãe, do professor, da professora, do outro como autoridade, mas uma autoridade natural e baseada no afeto, não tem nada a ver com autoritarismo, não é? Com imposição. É aquela autoridade baseada no afeto, baseada no respeito. Se a criança respeita o adulto, se ela realmente percebe que o adulto sabe o que fala, não é? Que ele gosta dela, que ela é amada, a criança vai aceitar aquela autoridade. Ela não vai só aceitar, ela precisa da autoridade do adulto para se firmar, mas essa autoridade baseada no afeto, no sentimento, no amor, ela é amada, então ela aceita. Interessante, né? Nessa parte do pensamento operatório que o Piaget nos coloca, que o pensamento, agora ela faz operações mais avançadas, não é? Mas não é mais baseado na percepção, não é como ela está vendo, mas ela precisa do concreto ainda. Ela precisa do material concreto, com base no concreto ela vai fazer operações mais avançadas, não é? Então, no início, quanto mais você trabalha com material concreto, não é? Ela está vendo as coisas acontecerem, ela vai raciocinar com maior facilidade. Ela vai aprofundar no aspecto científico das coisas. Esse aspecto científico mais profundo é que a criança lá pequena não tinha, mas aqui ela já começa, mas ela precisa do concreto. Então, nós colocamos aqui um exemplo bobinho, bem simplesinho, para chegar a uma conclusão muito importante. Se a gente dizer para a criança que o objeto C é maior que o B é maior que o A, então o C é maior que o A é maior que o C, o A é menor ou maior que o B? Só assim, no abstrato, ela sente dificuldade, não é? Em compreender. Agora, olha o que acontece quando ela está enxergando o objeto A, B, C. Não é preciso dizer nada. Ela está enxergando, ela está vendo que A é menor que B é menor que C, naturalmente C é maior que A é menor que B, A é menor que C. Ela relaciona, ela faz. Agora, esse relacionamento transporta para tudo mais. Pestalozzi saía com a criança em passeios, tanto nas várias escolas que ele teve, como em Verdun, onde o nosso Hippolyte Léon Denisard estudou, não é? E a criança ia observando a natureza. E ao observar a natureza, ela ia percebendo os fenômenos da natureza. Ela observava. Pestalozzi, nós temos um vídeo aí falando exclusivamente dele, sugiro vocês voltarem lá atrás, reestudarem Pestalozzi, que é fantástico. Ele trabalhava exatamente com essas crianças de 7 anos em diante, e ao sair lá fora, ele levava a criança a um contato direto com a natureza.
A criança via e já ia entendendo. Rapidamente ela compreendia as coisas. E na evangelização, por exemplo, no lado espiritual da vida, nós estamos trabalhando com a criança, mundo espiritual, desencarnação, reencarnação, é tudo tão abstrato, mas quando nós concretizamos isso, e a gente vai ver depois como a gente faz, a criança aprende. Ela aprende quase tudo o conteúdo da doutrina espírita que nos parece muito difícil, na medida em que nós colocamos aquilo dentro do nível em que ela está, dentro da capacidade de assimilação dela. Quando nós trabalhamos dentro do estágio em que ela está, ela aprende. Ela aprende. Muito interessante. E do ponto de vista moral, a criança está ainda na fase da heteronomia, mas ela já está caminhando para a fase da autonomia. Mas ela só vai chegar na fase da autonomia se ela passar por essa fase da heteronomia. A autoridade nessa idade é importante, mas é importante essa autoridade afetiva, o ambiente de cooperação, o respeito, não é? Esse afeto é muito importante. Então a criança vai crescendo, ela passa por isso com facilidade, não é? No entanto, se o ambiente for um ambiente de atrito, de imposição, não é? De autoritarismo, ela vai ter dificuldade em atingir a fase que nós chamamos de autonomia, né? Então a criança necessita de métodos ativos, onde ela tem uma participação intensa no processo educativo, onde ela está realmente interagindo com o meio. Lembra que o estímulo do meio vai levá-la a acionar o que ela já tem no passado dela. Os estímulos do meio é que vão acionar o que ela tem lá dentro dela, nesse inconsciente profundo, e trazer para o consciente em forma de tendência, de facilidade de aprendizado. Veja como muda tudo. É preciso o estímulo, entende? Se deixar a criança solta, porque ela já tem lá dentro dela, aquilo não vem à tona, ela precisa desse estímulo do meio. E o respeito à fase em que ela está. E, naturalmente, que ali pelos 11, 12 anos, não é? Segundo André Luiz cita a idade de 14 anos, que a glândula epífise, né, ele chama de glândula da vida mental, acorda as forças criadoras e começa a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aquela glândulazinha epífise que nós já estudamos lá, que nos coloca em sintonia com o mundo espiritual, mas também reabre, ela abre as sensações, impressões na esfera emocional. Reabre o quê? As sensações do passado. A criança passa agora a recapitular sexualidade, e ela passa então para a fase chamada de adolescência, né? O pré-adolescente, depois o adolescente, o jovem, né? Só não chama de criança. Ali com 12 anos não é mais criança e não vai aceitar, não é? Então a glândula pineal reabre e agora os impulsos vêm à tona. Interessante, né? Então tudo que a criança aprendeu lá atrás vai valer agora. Vai valer agora. Olha a frase do André Luiz, como é importante a gente estudar André Luiz com cuidado. Ele nos diz que a epífise, né, epífise ou pineal, a glândula da vida espiritual do homem, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. O que isso significa? Que as forças subconscientes, o que é força subconsciente? O que não está no consciente? Ela está lá dentro, naquela região em que o tálamo está em sintonia com o inconsciente profundo, os impulsos do passado que vêm à tona. Mas a vontade comanda, o espírito tem comando disso. Interessante? Então, se a criança desenvolveu essa vontade lá de trás,
Os impulsos que surgem agora vão estar sob a comando, sobre a direção da sua vontade. Ela direciona. O jovem ou o adolescente. É época de conflito. Vão surgir impulsos. Agora imagine o jovem, a criança que viveu num clima de revolta, num clima de brigas, quando surgem impulsos de violência, de revolta, de raiva, de ódio, ela não trabalhou isso dentro dela, ela não desenvolveu qualidades superiores, não é? Ela vem trazendo aquilo lá de trás e aquilo não muda. Se a infância não lhe deu qualidades novas, provavelmente quando aquele impulso ressurge, ela não vai ter essa vontade de mudar. Mas essas garotas que vocês estão vendo estão na evangelização desde pequenas, né? E naturalmente, quando surgirem impulsos, e eles vão surgir, nós cultivamos lá de trás, e é natural, não é? Elas vão saber direcionar esse impulso. Elas são amigas. Aprenderam a trabalhar num clima de cooperação desde pequena. O afeto as envolve. Então, mesmo que surja crise de natural, na adolescência, a criatura vence isso com facilidade. Com facilidade. Por quê? Porque mudou, né? As suas estruturas mentais já estão aptas a continuar o trabalho evolutivo. Lembrando André Luiz lá de trás, que no processo evolutivo é também um processo de retificação. Retificação é mudança, alteração. Nós estamos alterando aqueles impulsos que nós criamos lá atrás e que a gente tem, passamos pelo reino, pelos diversos reinos animais, e lá foi ali um estágio de errar, aprender, não é? O ensaio, o erro, o acerto, não é? É natural, mas agora nós estamos retificando, melhorando, entrando naquele clima de aperfeiçoamento, rumando para a perfeição. Isso nos dá uma visão da educação fantástica, da importância da educação. E, naturalmente, do ponto de vista intelectual, o jovem, né, o adolescente, o jovem, o pré-adolescente já começa, o adolescente, o jovem, já sabe lidar com situações tanto concretas como abstratas, né? Ele já adquiriu aquele pensamento científico, mas abstratamente ele consegue, digamos assim, pensar de forma abstrata, não precisa mais do material concreto na sua frente. Então pode avançar no aspecto científico, né? No aspecto filosófico da doutrina espírita, sem a utilização de material concreto. Isso não quer dizer que não vai usar material concreto, não é? Use, mas o jovem já não precisa mais disso como a criança precisava. E na medida em que ele cresce no que nós chamamos de mocidade, de juventude, ele já prefere estudar realmente grupos de debate onde ele possa colocar a maneira dele de pensar, discutir os assuntos, buscar a solução. Não é? É muito bonito aí, na medida em que o jovem começa a colocar o que ele tem dentro de si, discutir com o outro, e nós intensifica aquilo que o nosso Vygotsky chama de interação social. Nessa época, a interação social é intensa. Ok? E, naturalmente, ele vai estar entrando na fase da autonomia, teoricamente. Né? Naturalmente, a criança que passou por tudo isso, né, dentro de um ambiente que nós diríamos um ambiente educativo, um ambiente que trabalha esse lado afetivo, esse lado moral da criança, ela vai realmente atingir a fase de autonomia.
ela vai. E é isso que se espera da educação, né? Que realmente conduz a criança à fase de autonomia. Estão lembrados lá do Piaget, do Pestalozzi, o que é a fase da autonomia, não é? Quem não lembra, volta lá atrás, assiste de novo o vídeo, não é? E vamos em frente. Aí nós vamos cair num outro assunto bastante importante, que é da criança especial. A criança que nasce com bloqueios, não é? E ao mesmo tempo da chamada criança prodígio, que lá com 4 aninhos senta no piano e toca. A primeira figura aqui do prodígio é o próprio Mozart. Ao mesmo tempo, a criança especial são crianças que renascem com bloqueios. Isso vai merecer um estudo à parte nosso, porque merece um estudo muito profundo, com muito carinho, porque são espíritos. A nossa criança especial é um espírito, tem a sua bagagem, nasceu para evoluir, mas tem alguns bloqueios que nós precisamos estudar com mais carinho. Então nós vamos dedicar aí um vídeo em especial, né? Um momento em especial, com a colaboração de outros profissionais, para que a gente estude a profundidade do trabalho com a criança especial e, ao mesmo tempo, com a criança dita prodígio, né? Encerramos aqui, então, por hoje, não é? Prometendo que vamos voltar a esse assunto, né, da criança especial, da criança prodígio. E fiquem com Deus. Até a próxima.